Olá, investidores, estamos de volta. Falaremos agora sobre teoria de Dow. Tópico esse que é exatamente a base da análise técnica, né? A tomada de decisão utilizada no nosso dia a dia está totalmente atrelado ao que essa teoria nos passa. Vamos entender quais são os principais princípios a partir de agora, né, nesta videoaula. Bom, separamos aqui quais são os 8 princípios da teoria de Dow. Começamos falando que os preços descontam tudo exceto os atos de Deus. Então, tudo que acontece no mercado está embutido no próprio preço, exceto atos, de fato, que o próprio mercado não consiga ponderar, mensurar. A gente pode pegar, por exemplo, uma grande catástrofe, como foi, por exemplo, 11 de setembro. Esses acontecimentos o mercado não consegue precificar, mas é importantíssimo, né, que vocês todos tenham entendimento de que, exceto essas questões, todas as outras informações de otimismo e pessimismo com relação a dados econômicos, seja de um ativo específico ou da economia como um todo, está embutida na negociação daquele ativo. Segundo princípio, o mercado se move em tendência. Terceiro princípio, topos e fundos direcionais mantêm o padrão da tendência. Quarto princípio, uma tendência dura até ser substituída por outra. O que isso significa? Que um mercado em tendência de alta, o que está caro pode ficar ainda mais caro. Então o conceito de tendência sempre vai prevalecer. Quinto princípio, o princípio da confirmação. Rompimentos com relação ao ponto de resistência, acompanhados de volume financeiro, por exemplo, é exatamente o que o quinto princípio aborda. Sexto princípio, o volume acompanha a tendência. Ou seja, em um movimento de tendência de alta, o volume comprador aumenta. Em um movimento de correção da tendência de alta, nos movimentos de correção, o volume financeiro ele é menor. Sétimo princípio, tendência secundária pode ser um movimento lateral. E o oitavo princípio, preço de fechamento. Com base nesses princípios, a gente vai dar o passo no que Charles Dow nos ensina. O mercado se move em tendências. A partir do momento que você definir o seu perfil operacional, qual é o tempo gráfico que você vai tomar as suas decisões, por exemplo, num day trade, num gráfico de 15 minutos, num gráfico de 5 minutos, por exemplo, no swing trade, num gráfico diário, há o envolvimento de informações que formam de fato uma tendência. E nós podemos separar esses movimentos, como por exemplo, no swing trade, o que acontece no gráfico diário e o que acontece no intraday. Em um day trade realizado, o que está acontecendo num gráfico de 15 minutos, num gráfico de 5 minutos ou num gráfico de 1 minuto. Esses diferentes tempos gráficos formam os ciclos. E cada um desses ciclos colaboram para um movimento de tendência. E para o mercado corrigir em relação a uma tendência vigente, neste caso, neste exemplo de alta, a gente tem muitas vezes a mudança de comportamento em um ciclo menor. Então, se a nossa referência, por exemplo, for o gráfico de 15 minutos, sempre que o gráfico de 15 minutos estiver em tendência de alta, um segundo ciclo, que pode ser, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, nós vamos ter diversas outras ondas. E enquanto essas ondas forem de alta no segundo ciclo, é porque a gente tem a sincronia dos movimentos. Ou seja, Charles Dow nos ensina que o movimento de tendência dura até ser substituída por uma movimentação oposta. Perfeito. Quando é que o mercado conseguiu corrigir? Quando o segundo ciclo também mudou de comportamento. Então, dessa forma, a gente consegue entender que os movimentos mais nobres são quando a gente tem mais de um tempo gráfico, mais de um ciclo gráfico, olhando para o mesmo lado, com a mesma tendência.
Quando a gente tem um ciclo menor vendido, mas em um ciclo maior apenas uma correção, como é neste caso, os movimentos em azul do lado direito, ABC, formam uma tendência de baixa, mas o movimento em laranja forma apenas uma correção da tendência de alta. Isso vai fazer com que você entenda que esse é um momento de correção e que essa correção ela não tem, provavelmente, na maior parte do tempo, uma movimentação muito longa. Desta forma, a gente entende que se o seu perfil for operar o segundo ciclo, um gráfico menor, por exemplo, 5 minutos, é muito importante que você entenda aonde o gráfico de 15 minutos, que é o primeiro ciclo, ou seja, uma referência maior, se encontra, se ele está também a seu favor. A consequência disso é que em algumas situações você vai estar vendendo o gráfico de 5 minutos, neste exemplo na tela, o segundo ciclo, sem saber que o gráfico de 15 minutos está em um ponto de suporte. Logo, com essa informação você consegue classificar quando fazer uma operação de venda pelo gráfico de 5 minutos, o segundo ciclo, ou quando não fazer, porque o primeiro ciclo já se encontra numa região de suporte depois de passar por uma correção. Mas a gente vai além disso. A gente vai colocar aqui o terceiro ciclo, tudo que acontece em periodicidades menores, como por exemplo no day trade em um gráfico de 1 minuto. Observem durante uma única onda de alta que a gente teve num gráfico de maior periodicidade, 15 minutos por exemplo, quantas mudanças de comportamento o mercado teve no terceiro ciclo. Por que essa explicação dentro da teoria de Dow? Porque provavelmente se você for um operador de scalper, operando apenas o terceiro ciclo, nesse caso o gráfico de 1 minuto por exemplo, você vai muitas vezes estar vendendo de forma teoricamente correta no gráfico de 1 minuto, mas em um ponto onde você não tem uma grande probabilidade de ser bem sucedido. E aí aquela venda não evolui, porque você está indo contra o primeiro ciclo, que é uma referência mais ampla, que define a tendência principal do mercado, e está indo contra também o segundo ciclo muitas vezes. Assim, a gente entende que com mais de um tempo gráfico olhando para o mesmo lado, a gente tem a melhor oportunidade de mercado para se tomar a decisão. Logo, em um movimento de alta no gráfico de 1 minuto, ele deve ser o mesmo ponto aonde o gráfico de 5 minutos também está oferecendo uma região de compra, um nível de compra, e também deve ser uma oportunidade de compra no seu primeiro ciclo, na sua primeira referência. Essas são as movimentações mais nobres. Esse alinhamento do mercado geram movimentos de tendência. A conclusão disso são os movimentos direcionais, que a gente consegue definir aonde está a compra e aonde está a venda. A venda está exatamente no momento onde o gráfico de maior periodicidade está passando por uma correção. Logo, essa correção em uma tendência de alta não possui um movimento tão longo. Então, muito cuidado com as vendas em ciclos menores. Saibam que a tendência principal do mercado se dá pelos tempos maiores. Os principais suportes e resistências estão nos tempos gráficos maiores. E é desses tempos gráficos que a gente deve buscar as nossas informações. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Entendam perfeitamente os princípios básicos da teoria dentro do alinhamento dos movimentos que o mercado tem nos diferentes tempos gráficos para uma melhor tomada de decisão. Nos encontramos na próxima videoaula. Um grande abraço, bons negócios e até lá!